página de número 23, 3.2. Foi dentro desse texto que o Cristo encarnado nasceu e desenvolveu todos os estágios da sua vida, nos âmbitos físico, espiritual e social, como relata o Evangelho de Lucas, dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meus irmãos, aqui nessa narrativa de Lucas, ele vai falar sobre uma grande verdade espiritual para a igreja, que Jesus crescia tanto em graça, em sabedoria e crescia em estatura para com Deus e os homens. Jesus crescia diante dos homens e para com Deus. O crescimento de Jesus era tanto no reino espiritual como também terreno. Esse texto deixa bem claro que na condição humana o menino Jesus aprendeu, se desenvolveu e amadureceu como todos os homens. E como qualquer criança, Jesus não deixou de ser Deus, nem abriu mão de atributos divinos para se tornar homem. Pelo contrário, a natureza humana proporcionou aos seus valores divinos e condições de sentir o sofrimento humano e suas consequências em virtude do pecado original. Todavia, durante esse processo, os seus atributos divinos estavam única e exclusivamente subordinados à vontade e orientação do Pai. O maior exemplo de que a maturidade, ela não nos isenta ao sofrimento, ela não nos isenta às provações diárias. Eu costumo dizer que quando nós acordamos, nós já temos 3 inimigos. De manhã cedinho, nós já temos 3 inimigos. Quando você abrir os seus olhos de manhã, levantar da cama e colocar os pés no chão, você já tem 3 inimigos para vencer naquele dia. E todos os dias, quando você acorda, você tem 3 inimigos que você tem que vencer. Agora, não confunda nesse momento e nem voe na sua imaginação. Ah, o meu inimigo é a minha casa, é isso? Não. Teus 3 inimigos é o mundo, a carne e o diabo. Você, quando levanta de manhã, a tua maturidade, a tua espiritualidade, ela não te isenta das provações diárias. Ela não te isenta de passar problemas. Mas como a maturidade te leva a agir de uma forma diferente diante das dificuldades. A reação que nós temos é onde mostra o que de fato nós somos. Você tem o mundo, a carne e o diabo para vencer. Você tem que vencer a si mesmo, vencer os seus impulsos, vencer suas paixões, vencer o seu dia a dia, vencer aquilo que quer te neutralizar durante aquele dia. Às vezes nós levantamos e de manhã cedinho já bate um desânimo, já vem alguma coisa, uma força antagônica que quer te parar logo naquele dia. E se você deixar, você nem levanta naquele dia, você quer passar o dia deitado. Isso aí é o teu eu, é você mesmo. Você olha para as suas fragilidades, você olha para o seu mundo que está em volta de você. Você olha para os problemas, para este mundo que quer te sufocar. Mas como você está crescendo diante de Deus, você levanta da cama, você faz uma oração, dá um glória a Deus e começa o seu dia dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele dia terá uma tônica diferente, porque você acorda como um cristão, você vive o dia como cristão e vai dormir como um crente em Jesus.
Você tem 3 inimigos de manhã cedo: mundo, carne e diabo, para vencer naquele dia. Se você olhar em volta de você, eu costumo dizer que tarefa mais difícil do que a mulher, do que o da mulher, não existe. Não existe tarefa mais difícil do que a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é muito mais guerreira do que o homem. E eu provo isso. Porque a mulher, ela tem que conviver com a rotina todos os dias. Ela já acorda sabendo o que vai fazer 1 minuto depois que acordar. Mas como a mulher cristã, ela já ora ao Senhor para começar o dia. Deus, me dê graça para vencer mais esse dia, porque em paz deitei e dormi, e o Senhor, aleluia, me guardou. Então, esse é o nosso grande desafio. Na estrutura humana do nosso crescimento, você tem que vencer este mundo. Você tem que vencer essa paixão, você tem que vencer isso que te atrai, você tem que vencer aquilo que te afronta, você tem que vencer aquilo que te põe para baixo, aquilo que quer neutralizar a tua força, aquilo que quer neutralizar a sua vida com Deus, você já tem que vencer durante aquele dia. Jesus crescia. Esse texto deixa muito claro, muito explícito, que o sofrimento humano e as suas consequências em virtude do pecado original. Todavia, durante esse processo, os seus atributos divinos estavam única e exclusivamente subordinados à vontade do Pai. Então nós, que somos espirituais, vivemos uma vida espiritual, isso não nos isenta dos nossos sofrimentos diários. Isso não te isenta de passar as tuas perseguições, as tuas lutas, os teus problemas internos, familiar, os teus problemas sociais. Você enfrenta todo tipo de adversidade para se manter em pé. Mas o que é que te faz caminhar? O que é que te faz avançar? O que te faz avançar é a convicção da presença de Deus com você, a confiança que você tem em Deus, uma vida alimentada e pautada na palavra e na oração, faz você vencer a cada dia, como disse o povo de Israel. Ora, diga Israel, se o Senhor não tivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Sabe o que é que te garante vitória? É a presença de Deus. É porque você é assim com Jesus. Ser amigo íntimo de Jesus faz você vencer estas provações que você tem diariamente na sua vida. Aleluia. Jesus crescia em sabedoria. Não temos dúvida de que a participação dos pais de Jesus nesse processo de crescimento foi fundamental. Visto que toda criança judia, a partir de 3 anos, de idade, já começava a estudar o oráculo sagrado em casa. Não temos uma informação bíblica mais precisa sobre a educação judaica nos tempos bíblicos, senão sobre a tradição e ensino nos cultos familiares pré-estabelecido por Deus, desde a saída do Egito, como regra áurea para o amadurecimento espiritual dos pais, assim também como de toda a família. O certo é que a base fundamental da educação judaica limitava-se ao servir melhor a Deus. O pináculo deste crescimento espiritual e sólido, desse amadurecimento da igreja, ele é uma base sólida, tanto na igreja familiar e na educação que você transmite e recebe da parte de Deus. Nós sabemos que este crescimento em sabedoria, tenho ensinado muito na igreja sobre a sabedoria, o que devemos e como crescer na sabedoria. A nossa base sólida dessa maturidade, ela está associada ao crescimento em sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair, para tomar decisões na vida. A sabedoria, ela é um crescimento diante de Deus e da sociedade. A pessoa pode não ter uma educação
alfabetizada, não pode ter uma instrução secular bem aguçada, mas se ele busca o dom de Deus, se ele busca a presença de Deus, não depende da letra a sabedoria. A sabedoria que Deus não depende da letra. A sabedoria de Deus, a sabedoria, essa divina, depende de uma vida de comunhão com o Pai. Depende de uma vida íntima com Deus. Aí logo vem a sabedoria, instruindo a igreja universal, a igreja que estava dispersa. Tiago disse, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, sem lançar em rosto. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, cresça em sabedoria. A pessoa sábia, ela sabe entrar, ela sabe sair, ela é bem vista diante dos homens, diante da sociedade. Eu conheço pessoas que mal sabem falar, mal sabem expressar as palavras direito, mas são pessoas sábias, sábias para a decisão. O sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que consegue falar o que é necessário. Às vezes a pessoa, ela não tem aquela sabedoria de se expressar, tudo que quer conversar, mas cada palavra dela tem sentido, cada palavra dela tem efeito, cada palavra dessa pessoa, ela chega como fosse uma coisa orientadora. Então, cresça em sabedoria. Parte B, crescia em graça. Nesse texto não se trata de crescer na graça, mas crescer em graça. Pois o próprio Jesus, como Tiago disse, já era e é a graça de Deus manifesto para trazer salvação a todos os homens. O que está em pauta aqui são a empatia e a amabilidade que o jovem Jesus demonstrava aonde quer que se encontrassem. Irmãos, você sabia que tem pessoas que são agradáveis de conversar? Tem pessoas que são boas para você conversar? Gente que tem uma fala agradável. Você conversa com algumas pessoas e você se sente bem quando conversa com algumas pessoas. Por quê? Porque ela te transmite a graça, ela te transmite, tem graça a pessoa de Deus. É bom conversar com algumas pessoas. Tem pessoas, eu me aproximo muito de pessoas de idade, gosto muito de criança e de gente idosa. Ela transmite paz. A igreja que eu pastoreio, eu tenho muita assim aproximação. As crianças se aproxima, me abraça as crianças. Está aqui o pastor Fernando, que congregou comigo durante algum tempo. E ele tem uma sobrinha, que quando terminava o culto, a sobrinha vinha, me abraçava, beijava. E ainda escrevia umas cartinhas e me dava aquela carta, eu te amo, meu pastor. E uma vez falou com o pastor Fernando, o senhor é o meu tio, mas o meu pastor é o pastor Orlando. Então tem pessoas que é bom, é gostoso lidar com essas pessoas. Tem pessoas que é bom conversar, você se sente em paz. Não é isso? Você se sente paz quando conversa, porque a pessoa transmite uma graça de Deus tremenda, transmite uma confiança em Deus, isso é maturidade espiritual. Mas tem pessoas que só basta 2 minutinhos de conversa, meu irmão, deixa você lá para baixo, põe você lá embaixo, tudo está ruim, uma miséria, as coisas, nada está bom, a igreja não está bom, o pastor não está bom, a sociedade não está, nada está bom. É triste conversar com pessoas assim. É triste. Agora tem gente, irmãos, é aí que Paulo fala para Timóteo, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Tem a fala do justo que ele brota como favos de mel. É palavra agradável, é palavra boa, faz bem para a alma, faz bem para o ouvido. Como é bom você conversar com alguns companheiros, que ele tem coisa de Deus para revelar, tem coisas bíblicas. Tem pessoas que você vai conversar e ele não quer falar de outra coisa a não ser do céu, a não ser coisa da Bíblia, a não ser coisa da igreja, coisas boas. Nanária, como é bom conversar com gente espiritual, como é bom conversar com pessoas que nos transmitem essa graciosidade. Irmão, seja uma pessoa que tem graça para conversar, converse sobre as coisas boas, converse de coisas boas,
converse do bem. Aleluia, aleluia. Deixa eu te contar uma experiência. Uma certa vez, eu fui para uma determinada cidade e passei numa rua que tem uma igreja. Eu fui para o culto naquela noite. Fui visitar, por um acaso, uma capital do país. Eu queria dar uma saída, queria sair um pouco. E sabia que tinha uma igreja naquela rua. E quando eu passei na rua, tinha um moço sentado na sarjeta. E aquele moço disse: eu posso ir para a igreja com você, falar com Deus? Eu disse: pode. E eu queria ouvir, eu queria cultuar naquela noite, eu queria adorar a Deus. E entrei na igreja, aquele moço sentou mais à frente, eu sentei nos últimos bancos. E o pastor da igreja começou a pregar uma mensagem sobre Deus e Abraão. Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão. E naquela mensagem aquele moço levanta a mão e aceita a Cristo. Ele se converte naquela noite. E aquele moço diz o seguinte, ele vai à frente e diz: eu sou filho de um pastor, estava desviado e quero voltar para Jesus hoje. O que me impressionou, que foi na rua da igreja que aquele moço estava sentado. Quantas pessoas passaram ali, e Deus falou ao meu coração: a obra já foi feita, pode voltar para a sua casa. Aquele moço foi para a igreja, aceitou Jesus naquela noite, voltou para o Senhor. Eu quero dizer para você, com muita alegria do Espírito de Deus, como é gostoso transmitir paz, como é gostoso falar de paz, como é gostoso falar das coisas que são de Deus e das coisas que são boas. É bom, faz bem para a alma. Às vezes as pessoas falam uma palavra que não deveria falar. E sabe o que é que acontece? Aquilo soa como uma bomba, pum. A pessoa já não vai conseguir mais dormir porque perde a paz pelaquilo que falou. Como maçã de ouro em salva de pratas, assim é a palavra dita ao seu tempo. Maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como é bom falar o que é bom, falar o que é certo, na hora certa e no lugar certo. A nossa alma angustia-se quando falamos aquilo que não devíamos falar, no lugar errado e para a pessoa errada. Aí depois vem a angústia e põe a mão na cabeça e diz: misericórdia, falei o que não devia na hora que não devia e para a pessoa que não devia. Aí vem a angústia da alma, sabe por quê? Porque faltou graça na palavra naquele momento, faltou algo a mais na palavra. Vamos encerrar aqui o nosso texto. Vire a página 26. Aleluia. E aquele em que a igreja se faz representar por um número expressivo de pessoas, porém isto não garante que esta seja a totalidade da igreja a ser arrebatada. O próprio Senhor Jesus, quando propôs a parábola das boldas, advertiu aos seus ouvintes a este a respeito, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantitativo, aleluia. A graça é revelada, o amor é revelado, a manifestação de Deus é grande e alcança muitos, mas nem todos têm essa maturidade, nem todos cresceram o suficiente espiritualmente. Essa parábola de Jesus das 10 virgens, as parábolas das 10 virgens, melhor dizendo, ela traz 5 loucas e 5 prudentes, ela traz 5 preparadas, 5 que não estão preparadas, 5 que vivem a maturidade cristã, 5 que não vivem, 5 que vivem os princípios do reino de Cristo e os desígnios estabelecidos por Deus. Outras 5 não vivem. Isso estão aonde?
Ah, meu irmão, isso estão tudo juntos. Está tudo aqui, ó. Está tudo nas igrejas. Mas só Deus sabe aqueles que verdadeiramente são. Só Deus conhece os que verdadeiramente são. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Encerro aqui a minha fala, desde as 4 horas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Ponha-se em pé, quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vossa vida, agradecendo a Deus por todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, quero celebrar o Teu nome, quero Te engrandecer, meu Deus, pela Sua bondade e misericórdia, pelo Seu amor, pela Sua revelação, por tudo que o Senhor tem feito, falado e manifestado em nosso meio. Deus abençoa, que esta escola continue debaixo da Tua bênção, da graça e do poder do Teu Espírito Santo. Deus abençoa a todos os que vão ministrar a Sua palavra, aos que vão cantar, aos que vão dirigir. Cada um seja guiado por Ti, e cada desses aqui que ouviram a Sua palavra, possa guardar como terra boa, Senhor, a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.